esperar um pouquinho para fazer a pergunta do Anselmo, pelo seguinte, antes, porque ele pergunta quanto tempo a toxina do cigarro permanece no organismo após quanto tempo, se ainda por 20 anos, enfim. Mas acho que antes de responder a pergunta do Anselmo, queria que você falasse das toxinas, vocês falassem do número de toxinas, de elementos nocivos presentes no cigarro, que é um negócio meio assustador também. Vamos tentar, pelo menos, assustar as pessoas com esses dados, né? Quem quer falar, Alexandre? Olha, a gente repete uma frase dizendo que a fumaça do cigarro tem 4.720 substâncias tóxicas. É muita substância tóxica para um cigarro. A gente repete essa frase há pelo menos, eu mesmo repito, há pelo menos 20 anos. Os primeiros livros que eu estudei tabagismo há 30 anos atrás já diziam isso. E o que a gente sabe, assim, em off, por outros caminhos, pelos processos que a indústria está sofrendo lá nos Estados Unidos, é que já se fala hoje em 6.000 substâncias tóxicas. Porque existe uma série de substâncias, cada um tem seu objetivo, elas não estão lá à toa. Uma é para diminuir a aspereza, a acidez do fumo, irritar menos a garganta, a outra é para dar sabor, a outra é para dar cheiro, a outra é para tornar o fumo mais agradável, mais suave, mais leve. A outra é para neutralizar. A outra é para neutralizar, exatamente. E quantas seriam cancerígenas? Porque essas substâncias são todas tóxicas? Isso. Ou elas são substâncias, algumas tóxicas, outras não? Não, tóxicas são todas. Todas. E cancerígenas? Cancerígenas fala-se entre 50 e 100 substâncias. Só aí já é suficiente. Isso, porque é um mecanismo super perverso, porque às vezes você junta duas substâncias e pelo calor a brasa vai a 1.200 graus. Pelo calor você forma uma terceira substância e às vezes a terceira substância é que é a cancerígena. E a gente tem uma dificuldade muito grande em clarear essa história, porque a indústria ela omite esses dados, né? Não é omite da investigação brasileira. No mundo inteiro, quando você quer pesquisar quais são as substâncias, eles omitem, eles têm uma série de artifícios. Quando você bota o cigarro na máquina, você não consegue, ao aspirar, a máquina aspirar, ela não faz o mesmo papel do que o homem aspirando. Então não dá para você ter uma não dá para visão fazer uma real, correlação. Tá certo, do efeito daquelas milhares de substâncias, né, no organismo. O Antônio Carlos de Senador Camará, o que o fumante passivo deve fazer para se proteger dos familiares que fumam perto dele? Pois é, porque se você for ficar só saindo de perto da pessoa, é injusto para quem não fuma, não é? Mas enfim, vamos responder aqui ao Antônio, depois voltar àquela pergunta do Anselmo sobre o tempo de permanência dos elementos no organismo, né? Eu acho, Antônio, que a primeira coisa que a gente pode fazer é conversar, né? Dentro de casa, né? Dentro do local de trabalho. O não fumante, ele tem o direito de não fumar, mas o fumante, ele também tem o direito de fumar, né? Então, a gente tem que tentar conciliar essas duas questões. O ideal, né, que a gente vê muito com os pacientes que estão parando de fumar e precisam de um espaço, é fazer um fumódromo, né? Assim, então, não dentro pode de casa fumar... Também. Nas empresas... a questão do fumódromo nas empresas, a gente até estava falando sobre isso, né, Alexandre, antes de começar o programa. A gente tem que prestar muita atenção, porque a gente às vezes acha que está fazendo alguma coisa que resolve os danos à saúde e não, né? Então aqui, por exemplo, nesse estúdio não tem como fazer fumódromo, porque a gente está com o mesmo ar. Então um fumódromo ele tem que ser um ambiente isolado, arejado. Então, por exemplo, é não fumar dentro de casa, né? Uma pessoa que vai sair, vai para a varanda, vai para o quintal, vai para algum lugar, né? Que respeite, olha, não pode fumar no quarto, não pode fumar na sala. Se fumar, mesmo que seja no cantinho da área, não adianta. Claro. Você está absorvendo as substâncias. Essa incoerência é a que você tem, por exemplo, nos restaurantes que tem área de fumante e não fumante. Isso. Tem um determinado momento em que a área de fumante e não fumante estão absolutamente limítrofes. Então, o não fumante... Enfim, para dizer que isso que você está falando... A fumaça não é capaz de ler a placa que ali é a área de não fumante. Ela circula, né? Então, assim, até a gente está tentando fazer modificações na lei brasileira que não permita mais essa questão. Na França, inclusive, aconteceu isso, quer dizer, acabou sendo banido exatamente por causa dessa incongruência de que você não pode ter no mesmo ambiente fumante e não fumante, porque a fumaça circula, eles estão. Então já há uma proibição total e só mesmo num fumódromo, como você falou, com uma saída de ar exclusiva, né? Nova York deu um exemplo extraordinário, porque o prefeito lá atrás, em 2000, 2002, ele proibiu o fumo nos bares, em qualquer bar, restaurante, hotel de Nova York. Recebeu uma pressão extraordinária em cima dele, porque as pessoas foram fumar em Nova Jersey e atravessavam a barca como se fosse sair do Rio para Niterói e fazendo uma campanha ostensiva dizendo que estavam fazendo isso, que os bares nova-iorquinos iam quebrar, e hoje, 4, 5 anos depois, isso que ele fez está sendo saudado como uma grande medida em termos de saúde pública. Que uma coisa que é importante que as pessoas que ainda fumam
perto dos outros saibam, é que a fumaça do cigarro, na verdade, quando a gente fala em fumaça do cigarro, a gente fala a fumaça que o indivíduo puxa, a que ele traga, mas essa é uma das fumaças. Na verdade, são 3 fumaças. A que ele traga, a que ele expele... E a que sai do cigarro. E a que sai da ponta do cigarro. Essa que sai da ponta do cigarro, as duas, a que ele expele e a da ponta, ficam no ambiente. Sendo que a da pontinha, que queima, tem 5 vezes mais substâncias tóxicas do que aquele que ele puxou, e daquela que ele botou para fora. Gente, olha só, isso que você falou, Alexandre, é uma loucura. Significa que quem está do lado de um cigarro aceso vai aspirar uma fumaça muito mais nociva do que quem aspirou o próprio cigarro. Exatamente. Só que tem 2 questões. A primeira, quem aspira o cigarro está fumando as 3 fumaças. Então, a gente aconselha os pacientes da gente a que não fumem em ambientes fechados, mesmo quando eles estejam sozinhos. Porque eles sozinhos estão fumando 3 fumaças. E vão ficar ali muito mais tempo expostos àquela fumaça. Exatamente. A outra questão importante é que quando a gente pede para as pessoas, por exemplo, num bar não fumarem, não é só para tirar o direito do fumante, entre aspas, é porque o trabalhador que trabalha ali, por exemplo, um barman, um garçom, que trabalha lá 8 horas, ele faz uma atividade física carregando bandeja, ele respira muito mais acelerado e profundamente do que as pessoas que estão sentadas à mesa. Só que eles ficam durante 8 horas trabalhando naquele ambiente. Isso significa, foram feitas já algumas pesquisas, que das categorias profissionais, as que mais sofrem doenças por fumaça do tabaco, doenças de tabaco relacionadas, são os garçons, barmans e gerentes de restaurante. Nossa Senhora. Olha só, a pergunta do Anselmo, a gente vai deixar para depois do intervalo, porque eu acho que talvez ela seja um pouquinho longa, mas eu só vou repetir a pergunta dele e a gente fala logo depois do intervalo. Quando paramos de fumar, a toxina do cigarro permanece no corpo ainda por 20 anos? Existem várias informações aí, vocês falam isso na volta. Vamos lá ao nosso break, voltamos e continuamos a conversa sobre o combate ao fumo. Até já. Voltamos com o programa Rio à Cidade, hoje conversando sobre o combate ao fumo. Em nosso estúdio, a psicóloga e especialista em dependência química Sabrina Presma, também coordenadora do programa de tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E conosco aqui também no estúdio, o pneumologista Alexandre Milagres, do Hospital Municipal Rafael de Paula Souza. E você, participando da nossa conversa pelo telefone 2527-3025. Tem várias perguntas aqui, mas a gente vai para o Nilo de Guadalupe, que está ao vivo. Fala, Nilo. Olá. Parabéns para vocês pelo programa. Obrigada. E a gente tem uma grande tristeza em falar sobre esse assunto, porque eu aos 14 anos comecei a fumar, aos 43 fui obrigado a botar 3 pontos de safena graças ao fumo. Então programas como esse devem existir muito para existir. E eu estou acabando de perder um amigo recentemente por fumar, câncer no pulmão. Parabéns para o programa, parabéns para as orientações e que haja mais programas desse tipo para orientar essa população, que Nilo, é proibido fumar. Olha, Nilo, muito obrigada pelo seu depoimento, que eu acho que você também, com o seu depoimento, teve a força que nós estamos querendo ter nessa campanha. Muito obrigada.